Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Carla Moura, sou professora e pesquisadora na área ambiental e hoje nós vamos falar sobre alimentação, meio ambiente e transformações sociais. No roteiro da nossa aula de hoje, para apresentar para vocês, nós vamos ter uma breve introdução sobre o tema. Após, nós vamos falar sobre a temática alimentando o corpo e transformando o mundo. Depois passaremos sobre os alimentos orgânicos, agricultura convencional e também os transgênicos. Após, nós falaremos sobre agroecologia e sistemas agroflorestais. Assim a gente fecha a nossa temática e aí iremos concluir com algumas dicas também sobre alimentação e meio ambiente. Então vamos pensar inicialmente como que as escolhas alimentares afetam o nosso mundo. Muitas vezes a gente fala, poxa, mas quais são as relações, né, entre a questão ambiental e as questões de alimentação, uma alimentação saudável, uma alimentação nutritiva, como que uma coisa está conectada com a outra, né? É bom a gente lembrar que a alimentação, ela pode também ser uma ferramenta para transformar o mundo, ou também para que a gente continue ladeira abaixo, né? Que é algo que nós queremos evitar. Então, nossas escolhas, elas interferem na produção, tanto do alimento, quanto também na maneira como essa produção ela vai se desenvolver no território, na forma como isso vai se materializar no território e vai acabar se transformando em uma conversão de uso do solo. Isso traz impactos tanto para o clima, quanto para a biodiversidade, quanto para as questões naturais, né? Para as questões da água, do solo e dos recursos naturais como um todo. Então, para a gente ver a nossa primeira temática, alimentando o corpo e transformando o mundo, precisamos lembrar que o que nós escolhemos como combustível para o nosso corpo também terá esses reflexos materiais, terá reflexos territoriais. Afinal, vai ser produzido em algum local, né? Aquilo que nós consumimos, aquilo que nós ingerimos, ele é reflexo de uma produção agrícola ou também de uma produção de ultraprocessados que ocorreu em algum local. Então, as nossas escolhas, elas se refletem diretamente no meio ambiente, na forma como isso se dará, né, irá se materializar nesse espaço territorial. Dessa maneira, nós temos alguns impactos ambientais da produção agrícola que são fontes de preocupação para quem trabalha com as questões ambientais, né? E não só, né? Mas também para todo mundo deveria ser, né? Nós deveríamos conhecer e nos preocupar e entender essa relação entre a conservação ambiental e a produção de alimentos. Nós temos muitos impactos ambientais que são ocasionados por conta da produção de alimentos. Por exemplo, a pressão sobre os recursos naturais. Eu não gosto muito de chamar a natureza de recursos naturais, porque já dá essa ideia de que a natureza está à disposição da sociedade, quando a gente fala de recursos. Porém, esse é o conceito que é utilizado, né? Recursos naturais, para falar dos elementos ambientais que serão utilizados pela sociedade. Então, o uso da água, energia, uso de áreas agricultáveis, tudo isso sofre impactos ambientais dependendo da escolha de como essa agricultura será realizada. Além disso, um outro elemento que também é fonte de preocupação é a emissão de gases de efeito estufa, pois ela está muito relacionada principalmente com a produção de animais. Um outro impacto que a gente se preocupa bastante é a conversão de uso do solo. Nós devemos lembrar, por exemplo, que hoje a maior parte das nossas florestas tropicais, principalmente da Amazônia, ela é consumida por conta dessa conversão de uso do solo, ou seja, é floresta que acaba virando pasto ou que acaba virando produção de monocultura, principalmente soja. Então essa conversão de uso do solo, ela pressiona as nossas áreas naturais e ela diminui também a possibilidade de vida nessas áreas. Então é uma das questões que mais nos preocupa em relação ao consumo de alguns tipos de alimentos, principalmente em relação à produção agropecuária. Além disso, nós temos o uso de pesticidas e dos fertilizantes que vão ocasionar uma poluição tanto local quanto regional, enfim, para todo aquele ecossistema, né? A partir de uma degradação desse ecossistema, pois nós estamos envenenando todo aquele espaço com o uso de agrotóxicos, né, de venenos agrícolas que vão ocasionar efeitos negativos no solo, na água e nos animais que possuem interferência, que vivem, né, que convivem naquele espaço. O nosso próximo tema, nós vamos falar sobre alimentos orgânicos, agricultura convencional e transgênicos. Lembrando que nós estamos falando rapidamente sobre cada tema, só para a gente ter uma ideia da interligação desses temas e como a questão alimentar, né, a questão da alimentação,
ela está intrinsecamente relacionada com a questão ambiental. E para falarmos sobre alimentos orgânicos, vocês sabem o que são alimentos orgânicos? Quando nós falamos de alimentos orgânicos, nós estamos falando de uma produção que está integrada com o meio natural e que se preocupa com a conservação desse espaço, com a conservação ambiental. Nós estamos falando de um tipo de produção agrícola que vai fomentar, né, que vai fortalecer também a diversidade naquele espaço e o uso de técnicas que não agridam o meio ambiente. Por exemplo, não se utiliza agrotóxicos, não se utiliza hormônios, não se utiliza antibióticos. Então, a produção de alimentos orgânicos, ela vai trazer para nós um foco na preservação da saúde ambiental e da saúde humana também, tendo em vista que o uso de elementos químicos, né, de defensivos agrícolas, como muitas vezes é chamado, né, de agrotóxicos, pesticidas, inseticidas, isso ocasiona uma degradação do ambiente e ocasiona impactos negativos também na nossa saúde. O uso desse agrotóxico, ele acaba envenenando não só as pessoas, mas também os elementos naturais. Esse agrotóxico, ele vai ser aplicado na lavoura, isso vai ir para o solo, isso vai chegar na água, isso vai ser consumido também pelos todos os animais que se relacionam, desde os micro-organismos, né, que estão lá preservando a saúde desse solo, preservando a qualidade desse solo, até a fauna, a flora que se estabelece naquela região. Toda essa cadeia, né, de animais, de vegetação, vai ser afetado por conta do uso desses venenos agrícolas. Além disso, isso vai chegar nos alimentos que consumimos. E ao consumir alimentos que possuem venenos agrícolas, nós também estamos inserindo esses venenos em nosso corpo. Então, existem diversos estudos que vão relacionar e que vão trazer informações sobre os impactos na saúde humana, sobre a questão também relacionada com o câncer nas pessoas, em animais também, por conta do consumo de alimentos produzidos com agrotóxico. Puxando esse assunto do agrotóxico, nós temos a agricultura convencional. Quando falamos de agricultura convencional, estamos falando de uma agricultura que está sendo realizada através de uma monocultura, através do uso intensivo desses agrotóxicos, de fertilizantes, de pesticidas e que ocasionam impactos negativos, tanto para o solo, quanto para a água, quanto para todos os organismos vivos, dentro dessa cadeia que nós acabamos de conversar. Além disso, isso traz um efeito muito negativo na nossa biodiversidade. Lembrando que a diversidade da vida é o que mantém a vida, né? Então, a gente costuma dizer que vida gera vida. E quando nós temos um impacto negativo na biodiversidade, nós também temos impactos negativos nos serviços ecossistêmicos prestados por essa biodiversidade. Lembrando que os serviços ecossistêmicos são aqueles serviços que são prestados pela natureza gratuitamente, vamos dizer assim, e que mantém as condições de vida no nosso planeta, inclusive as condições da nossa própria vida. Por exemplo, a produção de oxigênio, a produção da água, a própria produção de alimentos e a capacidade de expandir essa produção de alimentos. Tudo isso são alguns dos serviços ecossistêmicos prestados pela natureza e que são afetados negativamente por conta de uma agricultura convencional que se utiliza de forma intensiva de agrotóxicos e produtos químicos agrícolas. Uma curiosidade que é interessante a gente lembrar é que a própria questão ambiental, ela surge também como alarde lá nos anos 60 principalmente, através de diversos fatos que jogaram, vamos dizer, jogaram no ventilador, jogaram a questão no ventilador, né? E um deles foi a publicação de um livro de Rachel Carson chamado A Primavera Silenciosa e que trazia justamente essa relação da produção agrícola com os impactos ambientais, os impactos na saúde. Rachel percebeu que a cidade onde ela morava estava silenciosa durante uma primavera. Essa cidade, esse espaço, era rota de pássaros migratórios. E ela percebeu que em uma determinada primavera não havia mais o som desses pássaros. E ao ir atrás de informações, ela consegue relacionar o uso dos agrotóxicos nas lavouras presentes naquela região com a mortalidade de alguns desses animais. Então esse livro é muito interessante, fica como dica para vocês, para a gente entender também um pouquinho mais do início dessa preocupação, dessa questão ambiental e do vínculo dessa discussão entre meio ambiente e alimentação.
Uma outra questão que nos preocupa é a questão dos transgênicos. Os transgênicos são os organismos geneticamente modificados e que tem muito debate por trás do uso desses transgênicos, principalmente por conta de alguns efeitos que são imprevisíveis. Nós ainda não sabemos o que pode ocasionar tanto no meio ambiente quanto na saúde humana. Quando nós falamos de transgênicos, nós estamos falando de alimentos que são geneticamente modificados, muitas vezes para suportarem um uso mais intensivo também de defensivos agrícolas, né, dos próprios agrotóxicos. Além disso, tem uma questão que preocupa bastante, que é o caso das sementes estéreis. As sementes de algumas dessas plantas, elas não possuem capacidade de se reproduzir ou se reproduzir com qualidade. Ou seja, nós estamos deixando na mão de grandes corporações a capacidade de produzir alimentos. Isso é uma questão muito sensível ao redor da ética, ao redor do acesso à alimentação e do direito ao acesso à alimentação por todas as pessoas. Quando nós vendemos sementes que não são capazes de se reproduzir, nós vinculamos também a necessidade de compra dessas sementes. Caso você não compre, caso você não tenha condições financeiras para comprar, simplesmente não teremos o alimento. Então essa é uma das questões muito sérias para a gente pensar também sobre o transgênico. Não só os seus impactos ambientais, mas os impactos sociais a respeito de dar esse poder para as grandes corporações e para o capitalismo no geral. Agora vamos falar de algumas soluções, né? O que nós podemos fazer e quais tipos de agricultura que nós podemos fomentar para ter uma melhor relação entre a produção de alimentos e a conservação ambiental. Um dos caminhos que já é conhecido, é muito debatido e atualmente muito fortalecido também, são os sistemas agroflorestais vinculados também com a produção agroecológica, né? Ou seja, a agroecologia e os sistemas agroflorestais. Quando nós falamos desse assunto, nós estamos nos relacionando com a integração de práticas agrícolas que possuem princípios ecológicos, ou seja, é um tipo de prática agrícola que possui como princípio observar o meio natural, entender de que forma esse meio natural funciona e imitar esse meio natural para a produção de alimentos. Então nós temos o uso de rotação de culturas, por exemplo, nós temos a compostagem com produtos orgânicos, nós temos um manejo integrado de pragas que atende também essa necessidade de manter a vida. Então esse manejo a gente vai fazer prestando atenção também na cadeia ecológica e na manutenção do equilíbrio ambiental daquele ecossistema. E pensando em agroecologia e sistemas agroflorestais, nós vamos ter uma construção de um sistema agrícola que é integrado com o meio natural e que vai promover um equilíbrio, uma maior resiliência, ou seja, uma maior capacidade desse ambiente se reestruturar após um determinado impacto, após uma determinada ação de degradação. Quando estamos falando de resiliência, estamos falando dessa capacidade de voltar ao seu estado original e, além disso, vai trabalhar com maior respeito à diversidade local. Para isso, nós podemos usar os sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais, eles são um tipo de produção agrícola que vão imitar, vão criar uma floresta produtiva. É uma floresta que produz alimentos, combinando também as estratégias utilizadas pela própria natureza. Então, quando nós pensamos em um sistema agroflorestal, nós estamos pensando, por exemplo, na produção em diversos estratos. Então, nós vamos utilizar tanto aquele extrato arbustivo, né? Então vamos dizer, uma altura lá mais baixinha para a produção de algumas gramíneas, para a produção de algumas ervas. Depois nós vamos aproveitar também esse espaço para ter um sombreamento pequeno com outro tipo de cultura e aí aproveitar também aquele mesmo espaço com algumas árvores maiores, algumas frutíferas, algumas palmeiras que vão trazer também uma outra lógica de produção naquele espaço. Então nós estamos construindo uma floresta, mas uma floresta que produz alimentos. Isso pode ser feito em diversos biomas e muitas vezes ele também é utilizado para recuperação ambiental de alguns biomas. Então a gente pode fazer isso, mas isso dá certo na Mata Atlântica, isso dá certo na Caatinga. Nós temos alguns exemplos muito interessantes de que já estão sendo implantados na própria Caatinga essa produção agroflorestal.
agroflorestal, trazendo também a possibilidade de produção de alimentos em áreas que são mais hostis, em áreas, em locais onde as pessoas possuem mais dificuldades para produzir também e para trazer também esses alimentos, né? Então, os sistemas agroflorestais são uma das alternativas. Aliás, pensando em alternativas, a gente vem com algumas perguntas para reflexão, né? Como que nós vamos fazer para resolver a questão da alimentação? Essa já é uma pergunta que há muito tempo tem sido colocada, que há muito tempo tem sido feita. Afinal, muitas vezes a gente se pergunta, bom, a população mundial só cresce e precisamos de alimentos para suprir as necessidades nutricionais dessa população mundial. É por isso que muitas vezes se é utilizado como pano de fundo a necessidade de produção com agrotóxicos, a necessidade de produção com os transgênicos, mas nós já estamos vendo que esse caminho é um caminho que vai ocasionar degradação ambiental. Então nós precisamos descobrir e fortalecer outros caminhos. Nós já sabemos quais são, e a agroecologia, os sistemas agroflorestais entram nessas possibilidades de ação, nessas possibilidades de mudança para a resolução de problemas. Eles vão fortalecer essa diversidade do meio natural ao estabelecer essa relação, esse equilíbrio ambiental. Eles vão trazer uma melhoria para a biodiversidade, nós vamos pensar na melhoria da qualidade do solo, na melhoria da qualidade da água e um tipo de produção agrícola que vai respeitar toda essa integração e a inter-relação entre os organismos vivos. Além disso, nós ainda temos a possibilidade de auxiliar na captura de carbono. Quando nós estamos construindo uma floresta, nós estamos produzindo, nós estamos dando chance de crescimento para a vegetação e tudo isso vai capturar carbono também do nosso ecossistema. Além disso, essa é mais uma das vantagens que o sistema agroflorestal vai nos proporcionar. Então, só para a gente fechar com algumas dicas e com algumas conclusões finais, nós estamos falando de uma alimentação saudável, não apenas nessa necessidade de ter um corpo saudável, de ter um corpo padrão, de estabelecer algumas metas nutricionais. Nós estamos falando de uma alimentação saudável para o corpo e para o mundo. Nós estamos tendo a noção, nós estamos fortalecendo a ideia de que tudo aquilo que a gente alimenta o nosso corpo, nós estamos alimentando o mundo também. E qual é a mudança que nós queremos ver nesse mundo? Como que nós podemos fazer parte dessa mudança também? A começar por aquilo que nós escolhemos na nossa alimentação diária. De que forma nós nutrimos nosso corpo será também a forma como nós vamos nutrir esse mundo. É o mundo no qual nós vivemos. A alimentação saudável, ela está atrelada com algumas escolhas que têm base na sustentabilidade, que são escolhas mais sustentáveis, tanto para o meio ambiente quanto socialmente também. Nós podemos pensar também como dica, na hora de escolher nossos alimentos, nós podemos escolher aqueles que são alimentos locais, alimentos sazonais, ou seja, aqueles alimentos que são produzidos na nossa região. Então entender um pouquinho, saber qual é o nosso território, saber onde nós estamos localizados, que tipo de bioma, quais são as plantas nativas, quais são as árvores frutíferas, que tipo de hortaliças vão bem ou não no clima no qual nós estamos, porque dessa maneira nós saberemos também se aquele alimento que nós estamos escolhendo na prateleira, ele é um alimento local ou não. Entender também a sazonalidade dos alimentos, para entender se nós estamos consumindo aquele alimento no período certo. Por exemplo, alguns alimentos que nós utilizamos cotidianamente. A laranja, por exemplo, nós encontramos nas prateleiras o ano inteiro. Mas será que ela é produzida na nossa região? Ela é produzida só para nós ou para o mundo inteiro? Quanto que isso viaja, Quanto que esses alimentos estão viajando? O brócolis, as hortaliças, o espinafre, eles são produzidos só na região sudeste? Ou são produzidos no nordeste também? Eles são produzidos onde nós estamos localizados ou, de repente, eles precisam viajar muito tempo até chegar na nossa mesa? O morango, por exemplo, qual é a época do morango? Se nós estamos comendo morango fora de época, significa que esse alimento ele foi produzido com alto nível de agrotóxico, com alto nível de fertilizante. Significa que nós estamos colocando isso na nossa mesa e no nosso corpo também. Então, entender sobre essa sazonalidade, ter curiosidade a respeito do meio no qual nós vivemos, é também trazer informações de
escolhas, né? Lembrando que informação é poder, uma informação de qualidade traz pra gente a possibilidade de escolhas mais conscientes. Além disso, uma outra dica é reduzir o desperdício na hora de se alimentar. Planejar essa alimentação, ter essa alimentação como uma fonte também de recursos, entender que a redução do desperdício ela é necessária, porque nós não estamos falando apenas daquilo que nós jogamos fora, nós estamos falando também de toda uma produção, de toda uma logística para chegar nos supermercados, para manter o ciclo de abastecimento, para que a comida chegue não só na nossa casa, mas também na casa de todas as pessoas. Então, ao reduzir o nosso consumo, nós estamos tendo uma tomada de consciência ambiental. Não só reduzir o nosso consumo, mas o desperdício em relação a esse consumo. Entendendo que muitos alimentos, eles podem ser aproveitados de maneiras diversas e que muitas vezes nós nem conhecemos. Os caules, as folhas de algumas hortaliças, que muitas vezes nós jogamos fora, são altamente nutritivas e são deliciosas também. Então, conhecer, ter curiosidade também sobre os alimentos e sobre outras possibilidades na preparação desses alimentos. Além disso, nós precisamos também pensar em um consumo mais consciente. Um consumo mais consciente daquilo que nós iremos colocar no nosso prato, naquilo que nós iremos colocar no nosso corpo. Por exemplo, o consumo de carnes. Lembrando que a produção de animais para corte, animais para consumo humano, ela é altamente impactante para o meio ambiente. Além disso, ela é um dos principais fatores para o desmatamento da Amazônia. Atualmente já há muitos anos, nós temos esse avanço da produção agropecuária sobre a floresta amazônica, no qual existe um desmatamento para se transformar em pasto e após para se transformar em soja que irá virar ração para bovinos também. Então, quando nós pensamos sobre essa ótica, nós vamos verificar o impacto ambiental ocasionado pela produção de carnes, pela produção de bovinos, pela produção de suínos. Isso significa ter um consumo mais consciente para evitar ou reduzir o consumo desses tipos de alimentos, o consumo de animais para alimentação. E tentar substituir isso, trocar pelo menos algumas vezes na sua semana por vegetais, por exemplo. Uma das curiosidades também é que isso nos traz uma preocupação ambiental relacionada ao efeito estufa e as modificações do clima. Quando falamos de gases de efeito estufa, um dos principais gases é o metano, que são produzidos na agropecuária, na indústria agropecuária. Existem algumas pesquisas que nos trazem, inclusive, uma informação que muitas pessoas acham engraçada, mas é preocupante. Por exemplo, o alto nível de produção e de emissão de gás metano por conta do pum e do arroto dos bois. Isso nos traz uma preocupação referente ao que estamos produzindo, de que forma nós estamos produzindo, o que estamos escolhendo comer e o que isso está sendo emitido. Pegando o gancho com essa preocupação em relação às modificações do clima e os efeitos das escolhas alimentares para as mudanças climáticas, nós podemos pensar o quanto que o nosso prato está contribuindo com as emissões de gás carbônico, por exemplo. De onde veio esse alimento? De onde veio, por exemplo, a carne? Então você teve todo um transporte de animais, o transporte para o abate, as emissões geradas nesse abate, os efluentes líquidos que são gerados também, que poluem a água, que poluem o solo por conta desse abate, E após também toda uma logística para que isso chegue até a nossa mesa. Uma logística que vai trazer ali, que vai movimentar um transporte, seja um transporte aéreo, seja um transporte terrestre. Então, será que a carne que está na nossa mesa, ela levou muito tempo na estrada? Será que aquelas frutas que nós estamos consumindo, elas pegaram um avião, por exemplo, para chegar até nós? Então, qual que é essa pegada de carbono? Qual é a relação das emissões de carbono e como que nós estamos contribuindo ou não com as nossas escolhas alimentares no dia a dia? Lembramos que as nossas escolhas alimentares, elas se materializam e elas moldam o presente e o futuro do nosso planeta. Portanto, se queremos ter um planeta com maior qualidade, e não só qualidade
para o meio natural, mas qualidade para nós também, para vivermos em um ambiente mais limpo, para vivermos em um ambiente com mais qualidade do ar, com acesso à água, com justiça socioambiental, com acesso para todas as pessoas. Nós precisamos também pensar nas nossas escolhas diárias e na nossa alimentação. Bom, e com isso eu fecho aqui a nossa apresentação, deixando algumas provocações, né? Como que a gente faz então para estabelecer essa segurança alimentar? Afinal, nós temos necessidade de se alimentar, nós temos necessidade de ter uma água de qualidade e nós temos necessidade de viver em um ambiente de qualidade também e de manter todos esses serviços prestados, todos esses serviços ecossistêmicos, toda essa manutenção da biodiversidade. Então, como compatibilizar tudo isso? A alimentação não é algo dispensável, a alimentação não é algo que a gente pode simplesmente tirar do nosso consumo. A alimentação é essencial e a alimentação justa e de qualidade para todas as pessoas é algo que está baseada na ética também. E é necessário discutirmos isso, é necessário encontrarmos caminhos. Os caminhos existem, os caminhos estão aí, principalmente olhando para uma diversidade, olhando para uma produção local, para o fortalecimento desses sistemas agroflorestais, para o fortalecimento de um respeito também da existência do meio natural enquanto nos alimentamos, enquanto criamos nossos espaços agrícolas. Olá, eu sou Edna e este vídeo que acabou de assistir faz parte do programa Artium Educativo. Este programa visa a formação de professoras e educadores sobre arte e educação. Ele é gratuito, sem fins lucrativos e se você tiver alguma sugestão ou crítica ou dúvida, nos envie nos comentários. Compartilhe e eu agradeço a sua participação.